E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube da Saminvest. Nosso objetivo aqui é compartilhar bastante conhecimento, bastante conteúdo com vocês que estão acompanhando o nosso canal. Antes de começar o conteúdo de hoje, peço a vocês que deixem aí o seu like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem aí com seus amigos, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho, a divulgação do nosso trabalho, né? E vamos lá. Bom, aqui a gente estava falando, né, nessa série de vídeos sobre indicadores clássicos da análise técnica, né? E o indicador que a gente vai falar hoje é a média móvel, né? O que são as médias móveis? Média móvel, pessoal, é um conceito matemático, né? Tudo tende à média, né? Então, nós temos a média de altura de uma determinada população, a média de notas de uma classe, né? Então, tudo tende à média. E a média no mercado é a mesma coisa, né? Um conceito matemático. Como que funciona a base de cálculo de uma média, que é essa linha que vocês estão vendo aqui em um gráfico? Bom, a média ela vai pegar preços de fechamento e somar e dividir pelo período que a gente determinar. Por exemplo, aqui no gráfico, a gente está vendo uma média de 9 períodos, né? O que que isso significa? Essa média, ela está fazendo o cálculo dos últimos 9 preços de fechamento, né? Vamos contar aqui, ó. Vamos a partir do dia de ontem, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa média aqui, ela está fazendo um cálculo em cima dos últimos 9 fechamentos, né? Ou seja, dos últimos 9 períodos, né? Então, como que funciona? Ela vai pegar o preço de fechamento 1, vai somar com o preço de fechamento 2 e vai fazer isso até o preço de fechamento 9, certo? Ao final dessa soma, ela vai pegar esse resultado total aqui e dividir por 9. Aqui a gente vai ter uma média, né, de quais são os preços de fechamento. E aí, o que que isso indica para a gente? Se a gente tem os preços, a média trabalhando acima dos preços, né, significa que os preços estão fechando cada vez mais altos, né, que estamos em uma tendência de alta. Existem, se a gente for ver aqui na plataforma, existem dois tipos de médias móveis, né? Na verdade, existem até mais, mas as principais são essas duas aqui, ó, aritmética e exponenciais. Essa forma que eu expliquei aqui, de como funciona a base de cálculo, ela é da aritmética, né? É uma forma simples de calcular. A exponencial é um pouquinho diferente porque ela dá um peso maior para os fechamentos mais atuais, né? Para os últimos fechamentos. Então, rapidamente aqui, ó, vou mostrar a diferença entre elas, só para ficar bem evidente, né? Algumas pessoas têm dúvida em relação a isso. Então, vamos mostrar aqui na prática a diferença. Ok, ó. Então, eu tenho aqui duas médias móveis, ambas no período de 9. Só que a vermelha, eu vou colocar aqui ela como aritmética, certo? Então, a vermelha é aritmética e a azul é exponencial. Perceba que a maior parte do tempo, ó, elas estão andando juntas, né? Perceberam? Só que qual que é a diferença? A exponencial, por ela dar um peso maior para os fechamentos mais atuais, ela vira mais rápido, né? Observa que esse candle quando a gente já teve um fechamento aqui mais forte, observa que a azul, que é exponencial, como que o movimento dela já virou para cima, né? Enquanto que a exponencial ainda estava apontada para baixo. Então, basicamente, essa é a diferença entre exponenciais e aritméticas. Qual que é melhor? Não existe melhor, né? É questão de preferência, é questão de gosto. Eu geralmente uso as exponenciais pelo seguinte, ela capta a virada de uma tendência mais rápido, né? Então a gente pode dizer da seguinte forma, se vocês quiserem usar a média móvel como um suporte, né? Por exemplo, bate na média móvel de cima para baixo, sente como suporte, ou bate de baixo para cima, sente ela como resistência, as aritméticas elas vão ter uma efetividade um pouco melhor. Agora, se o seu objetivo ao usar a média móvel é simplesmente mostrar a direção, as exponenciais vai fazer isso de uma forma um pouco mais eficiente, porque ela capta mais rápido a virada de uma tendência. Beleza? Bom, e como que a gente usa a média móvel na prática, né? Eu não coloquei essa média móvel de 9 aqui à toa, né?
Essa média móvel de 9, ela tem uma forma muito interessante de se trabalhar com ela, né? E especificamente a média de 9, porque um trader americano chamado Larry Williams desenvolveu essa forma de se operar usando a média móvel de 9, tá? Como que funciona? É muito simples, não precisa ter muito cérebro para entender como funciona. Tudo que a gente precisa é que haja um fechamento acima dessa média móvel, como foi aqui, ó. A partir do momento que nós tivermos o preço fechando acima da média móvel, nós vamos ter uma compra quando romper a máxima desse candle, certo? E aí não existe um stop fixo, né? Algumas pessoas costumam colocar o stop na mínima do candle, mas esse modelo especificamente do Larry Williams, ele não possui o stop fixo, né? Ele possui um sinal de entrada, que é o fechamento acima da média móvel, com a compra no rompimento dessa máxima, e a saída é quando ela vira para baixo, né? No caso aqui, ó, aqui sim a gente colocaria um stop, né? Porque aqui nesse candle ela chegou a virar para baixo, tá vendo? Então, quando esse candle fecha virando a média para baixo, a gente sobe um stop para cá. No caso aqui, o stop não foi acionado, né? A operação segue evoluindo. Mas é basicamente isso, muito simples, né? Esse sistema, pessoal, é um sistema que ele é seguidor de tendência, então ele não tem um nível de acerto muito alto, né? Mas o payoff dele, que é a relação risco-benefício, é muito boa. Por exemplo, olha aqui. A média móvel de 9 estava virada para baixo. Ela vira para cima. A gente tem uma compra aqui quando romper essa máxima. O mercado aciona a posição. Seguimos comprados, comprados. Aqui ela vira para baixo, então aqui nós teríamos que colocar uma ordem de stop aqui, né? A posição não é acionada, ainda não. O mercado segue evoluindo, né? Então aqui percebe que o stop aqui não foi ajustado. A gente poderia ter ajustado aqui, mas o stop não foi acionado. O mercado segue evoluindo, segue evoluindo. Aqui a gente sairia do trade, ó. Aqui, quando ela vira para baixo e perde a mínima desse candle. Então aqui simplesmente foi um movimento de 7,87%, né? É bem simples, né? No modelo original, ele até fala que quando a média vira para baixo, se faz a virada de mão, né? Então aqui, no modelo original, ele viraria a mão, ó. Entraria vendido aqui, ó. E sairia quando ela rompesse para cima, certo? Bom, não é uma forma como eu gosto muito de fazer, porque eu acho uma forma muito agressiva, né? Então o que que eu faço como um filtro de seleção? Eu coloco aqui, ó, uma média móvel mais longa, né? Ó, então, por exemplo, a gente pode colocar aqui outra média móvel. E com longa a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma média móvel de 20 períodos, né? Para mostrar para a gente uma tendência um pouco maior. Então a gente coloca aqui uma média móvel de 20 para dizer para a gente a direção, né? E aí é o seguinte, eu só vou operar esse sistema se a média móvel maior, no caso a de 20, estiver concordando com a tendência, né? Então nesse caso aqui eu não faria uma virada de mão, eu só operaria comprado, né? E eu teve outra compra aqui, ó. Nesse ponto, ó, aqui, né, onde ela estava virada para baixo, né? Percebe que aqui também houve a virada da média aqui para cima, só que não rompeu a máxima, né? Então não teve compra aqui, a compra foi aqui, ó, onde ela estava virada para baixo, ou melhor, foi aqui, ó, aqui, ó. Isso, foi aqui, tá vendo? A média móvel ela estava aqui virada para baixo, esse candle vira ela para cima, aciona a compra aqui, seguimos comprados na operação, e aqui a gente sai, né? Aqui, com um movimento aqui de aproximadamente 7%, 7,35%. É bem simples mesmo. Funciona para venda? É o mesmo conceito, né? É exatamente o mesmo conceito. Esse sistema para papéis que estão numa tendência muito bem definida, ele é excelente, tá? Porque aqui a gente vai pegar movimentos muito longos, né? Observe aqui, ó. Nesse momento aqui, a média móvel, ela vira para cima, a mais curta. E qual que é a tendência da média móvel maior?
de baixa, né? Então aqui a gente vai operar vendido, certo? O que a gente precisa como sinal? Que a média móvel mais curta vire para baixo, né? Nós precisamos de um fechamento abaixo dela, que acontece aqui, ó. A gente vende quando perde essa mínima e segue vendido na operação. Operação acionada. E a gente só vai esperar, como sinal de saída, ela virar para cima, né? No caso aqui, o sinal ainda nem aconteceu, ó. O mercado deu o sinal de venda e segue caindo até então, né? Então, quem alugou e vendeu aqui está na operação já pegando um bom lucro, né? Então, para papéis como VEG, né? VEG3, um papel que sempre faz movimentos muito fortes, né? Simplesmente é sensacional a gente operar um sistema como esse, né? Olha só aqui. É até difícil achar os exemplos, né, de tão forte que a tendência aqui é. Mas aqui, ó, a gente já teve a virada da média. A média móvel curta vira para cima e passa para cima da média móvel longa também. A gente teria uma compra, ó, quando rompesse essa máxima aqui. E aonde que ela virou para baixo de novo? Olha o movimento. Nossa, ela só veio virar para baixo aqui, ó, nesse candle, percebe? Durante todo esse período, ela ficou trabalhando assim, acima da média móvel, né? Então aqui foi um movimento aqui, opa, aproximadamente 66%, né? Um baita de um movimento, né? Isso serve para um gráfico semanal, um gráfico diário, né? Um gráfico de 60 minutos, sempre lembrando que quanto menor o tempo gráfico, né, menos eficiente o sinal vai ser. Então a gente precisa ter essa consciência aí. Mas funciona, né? Da mesma forma. Então, por exemplo, esse gráfico aqui de 60 minutos da VEG, ó. Quanto que nós tivemos as viradas das médias móveis? Aqui teve uma, olha só. Médias móveis alinhadas para cima. Aqui nesse momento, ó, acontece a virada da média mais curta a favor da média mais longa. Acontece o sinal. Aqui ela chega a virar para baixo, né? Então aqui a gente teria que colocar uma ordem de saída aqui, um stop, ó. Mas não foi acionado, né? O candle seguinte já abriu um gap e seguiu a tendência, né? E o mercado, ó, até então não deu a saída. Olha que baita movimento, ó. Quem entrou nessa operação aqui já está aí pegando nada 20%, né? Em 7 dias. Um baita de um lucro. Certo, pessoal? Então esse é o setup 9.1 descrito pelo Larry Williams utilizando média móvel. Beleza? Se gostarem desse vídeo, deixem o seu like e até a próxima.